Sejam muito bem-vindos ao HSCast, o seu podcast sobre gestão e agronegócio. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre um tema extremamente relevante para o produtor rural, que é a área de rede e os instrumentos de proteção da sua produção. Para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui dois convidados especiais. Um deles é o Hélio Augusto Ranieri, casado, pai do Joaquim, da Catarina, da Tereza e do José, engenheiro mecânico, trabalhou na Petrobras por quase 8 anos antes de fundar a Sacra Investimentos em 2017. E a Sacra é um escritório de assessoria de investimentos vinculado ao banco BTG Pactual. O Hélio começou ali realizando diversas funções, né, Hélio? E Sim. atualmente é o presidente e o CEO da empresa. Também ao meu lado, Alípio Dias, casado, pai da Isadora, formado em administração, atuou no setor bancário por 12 anos, dedicando-se nos últimos 5 à carteira de seguro agrícola. E Uhum. ingressou na Sacra em 2019, onde atua como assessor de investimentos, né, auxiliando investidores na gestão das suas carteiras pessoais. Pessoal, bem-vindos. Obrigado, Brunão. Obrigado, Bruno. E parabéns, né? Já vou fazer aqui, né? Você falou da minha prole toda e você empatou, né? Patroa grávida do quarto também, É né? isso aí. Parabéns. Ao vivo aqui, né? Obrigado. Fazer o registro aqui. Muito Era bom. segredo, mas nós temos que colocar mais gente boa nesse mundo, mas isso aí, isso aí. Entrei Isso pro time aí. dos 4 agora. Isso aí, muito bom. Mas vamos lá. O Hélio, a gente já tem uma amizade aí, né? Eu acompanhei bastante a sua carreira, mas logo depois que você se formou como engenheiro na UFSC, você ingressou na Petrobras via concurso, uma carreira estável, extremamente bem remunerada, e depois de um tempo você decidiu fazer uma transição e ir empreender. Como Uhum. que foi essa transição e ali os desafios que você encontrou? Bom, primeiro, né? Só resgatar aqui que o Bruno eu conheço desde a época de colégio. Então, realmente, né? A gente acompanha aí, Muito tempo. acompanha o crescimento do outro na carreira. Já faz bastante tempo, né? E, cara, assim, não dá para falar que é uma única coisa que motivou essa mudança, né? Ah, tem a questão profissional, lógico, né? Que eu vi, assim, que o concurso público, enfim, a própria carreira de engenheiro na Petrobras, né? A Petrobras é uma baita de uma empresa, excelente empresa, o emprego Uhum. era muito bom. Eu acho que tem muita gente que se adequa ao modelo de CLT, enfim, trabalhar com o seu salário ali e tal. Mas eu me incomodava um pouco com a questão de flexibilidade, né? De poder fazer minha hora, não era medido por produtividade, mas por hora, né? E também o teto, né? Você acaba tendo uma limitação de ganho também, né? Uhum. Então, para quem tem um espírito empreendedor, assim, realmente o concurso ele não faz muito bem, né? Aham. Eu acho que o perfil do brasileiro, aí, então, acho que o nosso público que assiste você aqui é empreendedor, seja do agronegócio, seja de outras áreas, mas o pessoal topa correr risco, né? E confiando que sendo bem feito o trabalho isso vai render frutos, a gente, né, para e pensa se não faz sentido essa mudança. Uhum. Na época, né, em 2016 para 2017, ali a Aline, minha esposa, estava grávida da Catarina, era a segunda filha, né? Já tinha o Joaquim. Joaquim tinha uma questão alimentar, de alergia alimentar, então também tinha um fator pessoal e de saúde aí, né? Que a gente morava em Macaé, no Rio de Janeiro. Minha família toda aqui do Paraná, de Maringá, meu sogro e minha sogra também. Uhum. Então também tinha um fator pessoal, né? Que também contava, que estar perto de casa, estar perto dos familiares, né? Enfim, ter uma rede de suporte também ajuda, né? E poder acompanhar, né, os avós, né, permitir que os avós acompanhassem o crescimento dos netos, né, a Aham. gente conviver. Eu acho que isso tudo faz falta, né? Tem um preço, né? Uhum. Então, claro que quando você topa sair da sua cidade, né, fazer que nem eu fiquei quase 15 anos fora, né? Foi de 2002 que eu entrei na faculdade em Florianópolis. Me formei em 2008 e aí entrei na Petrobras, saí final de 2016. Então foram quase 9 anos de Petrobras, né? 8 e pouquinho. Uhum. Então já tinha pago esse custo, né? Já Já. estava na hora de estar perto aqui. Cara, graças a Deus, né? A gente está aqui de volta. O mercado financeiro era uma área de interesse minha, né? Eu cuidava do meu próprio patrimônio, né? Estudava. Na época era bem mais difícil o acesso, né? Então, conforme eu fui acumulando, fazendo meu pezinho de meia ali,
E aí, em 2016, quando já tinha uma condição mais estabilizada também para topar o desafio, né? Esse é também um negócio que eu abro aqui, porque não é na loucura que você sai e faz as coisas, né? Então, tinha toda essa estrutura para poder ter essa gestão do meu patrimônio que me auxiliou, me permitiu também empreender e investir e montar essa empresa que é a Sacre, né? Que hoje está vinculada ao BTG Pactual. Legal. É isso, em resumo é isso, né? Legal. A gente vê hoje, teve uma proliferação, apesar de ser um mercado ainda que tem muito espaço, mas houve uma proliferação de escritórios Sim. de assessoria de investimentos, né? E você chegou ali por volta de 17, 18, fundou a Sacre. Eu imagino que você deve ter enfrentado, ainda lá naquela época, vários desafios para conseguir colocar a empresa de pé e fazer ela crescer. Eu brinco assim, para quem não era da área, né, que nem o Alipe ainda era da parte do setor bancário, mas é bem diferente, né, Alipe? Depois você vai poder falar aí, mas eu acho que assim, o bonde estava já meio que estava passando o último bonde, né? Então, para quem não era de mercado, quem não tinha carteira, né, esse mercado ele hoje já está bem competitivo, né? Então, 2017, 2018 ainda dava tempo ali, né? Um engenheiro de formação que não tinha, né, não tinha uma estrutura de carteira de clientes, né, para você fazer uma transição de carreira é mais complexo, né? Mas assim, o primeiro desafio foi justamente achar sócios, né, que era até uma exigência na época da corretora. Eu tinha um projeto, tinha ideia, né, tinha um pouquinho de patrimônio ali para poder começar. Mas eles falaram, não, Hélio, mas sozinho isso aqui não vai para frente, né, cara? Você tem que ter pelo menos 2 sócios. E aí esse foi o primeiro desafio, achar 2 sócios que topassem e encarar, né? E graças a Deus tive o meu sogro que topou, e aí meu sogro veio ajudando também por toda, enfim, já o conhecimento dele é contador, né? Todo o conhecimento dele de empresarial, de contabilidade, e também com a carteira de clientes, né? Então ele também foi o primeiro, vamos dizer assim, originador da empresa, né? A pessoa que trazia negócio para dentro de casa ali, indicava os seus amigos, seus clientes, já tinha o nome na praça aqui, ajudou bastante. E o segundo foi o Rafael Martinelli, que hoje está conosco ainda, é sócio fundador da Sacre também. Então foram os dois que toparam começar o negócio lá atrás. E aí, por fim, foi de fato montar a carteira de clientes, né? Convencer o cara a sair do banco, né? Daquele bancão tradicional, para entrar no mercado financeiro como investidor, ele entender que o investimento faz, né, além do imóvel, da terra, né, enfim, do que ele já está acostumado e habituado ali, a poupança, né, dá para ele usar o mercado financeiro também como uma forma de capitalizar, melhorar, ter mais performance e resultado nesse mercado, né? Então, ainda é um desafio, tá? Ainda tem bastante coisa. Acho que a gente vai falar também a questão do agro aqui, né? Mas a gente teve esse primeiro desafio de realmente convencer a pessoa de que é seguro, de que é tranquilo, que ele não ia perder o dinheiro dele, né? Então, o pessoal mais tradicional, mais conservador, acaba esperando para ver, né, se vai de fato parar em pé para depois movimentar. Então, hoje a gente ainda encontra esse desafio, mas na época era muito maior, né? Na época era bem maior. Hoje já está um pouco mais disseminado, assim, já está mais pulverizado esse conhecimento, né? É mais acessível. Quando eu cheguei em Maringá só tinha um escritório, né? Então hoje já somos o segundo, mas já tem outros escritórios também, um pouco menores, mas tem. Então assim, acho que está espalhando para o Brasil afora, né? Acho que esse desafio aí ainda está, né? Ainda existe, mas hoje já é mais no nível de serviço, né? Acho que antigamente era de você romper barreira. Hoje é de elevar o nível a qualidade do serviço para você, de fato, conseguir trazer o cliente. E é um trabalho de conscientização muito grande, né? Eu acho Bastante. Acredito que a gente vai falar isso aqui também, entrando ali um pouco mais na seara do agronegócio. Vocês atendem uma gama enorme de clientes, mas também atendem o mundo agro. Que produtos que vocês têm hoje para atender o agronegócio? É até importante o Hélio contar toda a história da Sacre, porque quando eu vim do mercado financeiro eu não sabia, viu, Bruno, que dava para fazer essas operações inclusive. Né? Mas nos últimos 5 que eu estive na área bancária, principalmente na área de seguro agrícola, eu não sabia que dava para proteger contra o preço. Né? E daí quando eu chego na Sacre, corretora, o modo de trabalho completamente diferente, e descubro que dá para fazer esse tipo de operação com trava de preços. Né? Hoje, na Sacre, eu entendo assim que principalmente o produtor rural ele encontra uma excelente alternativa para ele fazer seus negócios. Né? Talvez o produtor esteja acostumado a utilizar os principais bancos do país para fazer suas operações.
Mas hoje, através de uma corretora, através de um escritório de assessoria, ele já consegue fazer as operações de travar seus preços, consegue tomar crédito, consegue financiar equipamento agrícola, né? Consegue até, eventualmente, fazer seguro agrícola também, né? Então, e aplicar seus recursos, né? Então, tem bastante opção aí para o produtor utilizar, né? No escritório assim como o nosso, né? Sim. Já entrando nessa seara aí dos instrumentos de proteção, principalmente de preço, hoje, vocês que estão lá na ponta todo dia, olhando o mercado e conversando com os clientes, conversando com produtores, como que vocês veem hoje essa questão do hedge aí para os produtores rurais? Você comentou que tem sido um desafio educacional, explicar para a turma uma série de barreiras que a gente enfrenta em relação ao pessoal entender de fato como funciona e utilizar para a gestão da sua propriedade, né? Eu percebo assim que os pequenos produtores não se utilizam, acho que o conhecimento está chegando, a turma está aprendendo como fazer, mas ainda tem um grande caminho ainda a ser percorrido, sabe? Assim como eu até falei para o Hélio no começo, assim como foi no seguro agrícola, né? Que no começo, quando eu comecei a falar de seguro agrícola na instituição financeira, ninguém fazia, né? O produtor estava habituado a fazer o Proagro, nem fazer esses protecionais. Mas, dada a volatilidade, uma série de notícias ou efeitos climáticos que ocorrem trazem muita volatilidade para o preço. E a gente vê a soja sair de 90 para R$200, voltar para 110. Então, eu acho que é uma volatilidade que o produtor, de repente, não está acostumado. E ele vai ter que aprender a fazer essas operações até para se manter na atividade, né? Uma atividade a céu aberto com uma série de riscos, que até no escritório eu falo muito isso, né? Que da porteira para dentro o produtor faz um excelente trabalho, né? Exatamente. Mas na parte de comercialização ainda tem deixado a desejar, né? Sim. Então o preço sobe, o produtor não participa. O preço cai, o produtor fica com um problema na mão. Então tem que utilizar essas ferramentas. E a gente tem feito sim um trabalho educacional, né? Podcast, para mim é um prazer estar aqui, poder falar com o seu público para poder explicar como funcionam essas operações, porque eu acho que inevitavelmente daqui 3 ou 5 anos vai estar todo mundo fazendo, assim como é nos Estados Unidos, né? No Brasil ainda é pouco difundido, né? Já tem um processo educacional acontecendo, mas os produtores ainda não utilizam muito dessas ferramentas, né? E principalmente aqui no Sul, o pessoal está muito acostumado a pega o telefone, liga na cooperativa, quanto que tá a soja? Isso. Aí ele faz a venda dele. Né? Muitas vezes não faz nenhuma venda futura para travar preço, um contrato a termo ali, né? Então ele fica muito refém do mercado, e a gente sabe que o mercado, como você falou, é extremamente volátil. Então, com relação aos instrumentos específicos em si, Alípio, o que você poderia trazer para nós hoje? Vendo o mercado como a gente está, essa volatilidade enorme, essa safra 23-24 não foi uma safra fácil, a safra 24-25 também já se desenha como uma safra difícil, especialmente com relação a preços. Como que o produtor consegue se proteger efetivamente? A Bolsa de Valores ela é uma alternativa para o produtor se proteger, né? Como você comentou, ele pode fazer um contrato a termo nas cooperativas, revendas, cerealistas, mas ele também pode utilizar a Bolsa. Inclusive, esses contratos futuros que existem hoje, que a gente negocia, foram criados para isso mesmo, para proteção. Então, o produtor rural ele pode vender a safra futura na Bolsa. Então, ele olha lá na Bolsa, quanto que está negociando o milho para março do ano que vem, por exemplo. Ele observa que está negociando a R$75 a saca, ele fala, poxa, esse preço é interessante para mim, ele vai lá e vende contratos futuros. Então ele já está vendido, né? Se o preço cai, ele vai ganhar dinheiro com a queda. Se o preço sobe, ele já está travado, né? Então é importante que fique claro para os produtores que isso é um seguro de preço, que é algo que a gente não quer utilizar. A gente faz para não utilizar de fato, mas caso um sinistro ocorra, né? Caso o preço continue numa tendência de queda, que é a expectativa, inclusive, a gente utiliza muito os relatórios do BTG, e lá tem se desenhado uma tendência de queda para os preços. Agora que acabou dando um alívio, né? Recentemente deu uma pequena alta na soja, no milho, mas a tendência ainda é baixista, né? Ou ele pode comprar uma opção, né? Então a gente tem a opção de compra e a opção de venda, que é a call e a put. Ele compraria uma put que ele se protege da queda, né? Até esse desafio educacional que a gente comentou, eu até evito falar assim, sabe? Porque eu acho que eu acho melhor traduzir assim, sabe? Eu falo, vamos comprar uma operação para participar da alta ou para se proteger da queda, né? O contrato de opções ele acaba sendo como um seguro, né? É um seguro. Literalmente, porque você vai pagar um prêmio e você tem a cobertura tua ali que é o preço, o strike, né, que eles chamam. Então, assim, você travou o preço, imagina se eu compro, vamos pegar um valor de hoje, mais ou menos, né? O preço do milho na bolsa está R$70. Então, eu quero travar o preço a 70.
né, travar para queda, né? Então eu vou comprar uma opção de venda, ou seja, uma put, né? Falando o financês aqui, que é o quê? Um seguro contra a queda do preço, em resumo. Então, se o milho vier a 65, a 60, vamos por 60 para fazer conta fácil aqui. Então, caiu R$10 por saca. Então, essa minha opção vai me dar o direito de ganhar R$10 por saca, porque eu tinha travado a 70. O contrário também dá para fazer, né? Que é o que eu quero participar de uma alta, né? Então, imagina que o produtor ele já vendeu a participação dele lá na cooperativa, né? Vamos então já está redeado. Né? Ele já fez o head dele via cooperativa, fez o termo lá na cooperativa. Ele falou, pô, mas eu tô achando que o milho vai subir. E está 70. Me arrependi, né? Me arrependi, né? Me arrependi. Ele pode fazer uma compra desse contrato que ele vai pagar o prêmio também. É um seguro para alta. Então, se acontecer a alta, ele vai ganhar essa diferença aqui então, assim, de 70 para 80, vamos pensar. Ele vai ganhar os mesmos R$10 por saca. Né? Porém, ele vai ter pago um prêmio por isso. Se o preço caiu, né, ele vai perder o prêmio. É igual o seguro agrícola. Igual o seguro, né? Então, é um seguro contra o preço. Né? Então, literalmente, você vai pagar um prêmio para se proteger de uma alta ou de uma baixa. Ou até especular, né? Imagina que o cara não é produtor rural, né? Vamos pensar aqui que não sei se é o público aqui, mas imagina eu, Hélio, né? Inclusive eu tenho um contratinho aqui que eu tô comprado, tá? Então, eu posso especular, né? Eu tenho que produzir milho? Não, eu não tenho. Eu tenho um terreninho aqui em Maringá, mas não produz nada, né? Então, a ideia é o quê? Assim, eu consigo também entrar no mercado agrícola, seja soja, seja milho, seja boi. Enfim, o Alipe vai poder falar com mais propriedade que eu até, mas a gente consegue entrar simplesmente para aproveitar uma alta ou uma queda do mercado, né, se posicionando em um contrato futuro ou via opções. Né? Então, geralmente a gente usa esses derivativos, ou é o contrato futuro ou as opções. Né? A opção ela tem bem essa característica de seguro. O contrato futuro não. O contrato futuro ele é um pouco diferente. Ele vai ter atualização diária do preço e o ajuste diário também. Então, o produtor tem que ter uma margem, né? Ele tem que depositar uma margem na corretora, né? Porque, como eu disse, o milho subiu. No dia seguinte vem um ajuste positivo na conta dele, se ele está comprado. O milho caiu, ele está comprado, no dia seguinte debita da conta dele o valor, a diferença do preço. E aí cada contrato, é bom ter a assessoria junto com ele, porque, por exemplo, um contrato de milho são 450 sacas. Então também tem uma alavancagem ali, ele paga um valor mínimo ali, vai dar, sei lá, R$50 o contrato, né? E R$50 ele já está comprando 450 sacas. Né? Então é uma alavancagem de em torno de uns R$35 mil, mais ou menos. Né? Então, com R$50 você já se posiciona em 35 mil. Né? E claro que você tem que ter a margem depositada ali para poder cobrir essas oscilações de sobe e desce. E todo dia é feito. E um ponto importante que eu acho que ninguém fala isso aqui é que todas as perdas que você tem nessas operações, imagina que você comprou o prêmio do seguro lá e, enfim, não ocorreu o sinistro, né? O preço não andou, ou andou ao contrário ao que você estava pensando. Você teve um prejuízo, você pagou um prêmio, né? Então você vai acumulando esses prejuízos. Né? Isso aí você pode compensar na Bolsa de Valores, ele é contabilmente, depois você consegue aproveitar essas perdas. E aí, nos ganhos futuros que você tiver, você não paga IR sobre essas transações. Né? Então, assim, você compensa essas perdas num ganho futuro, seja em commodities, né? Seja nos contratos de bolsa aí vinculados a commodities, seja até numa compra de ação. Então, fui lá, comprei Petrobras, tive um ganho, né? É um ganho na Bolsa de Valores. Eu posso compensar as perdas passadas que eu tive nesse ganho ali. Então, eu também acumula esse prejuízo aí para depois compensar do IR do que você tiver de ganho. Legal, esse é um ponto que ninguém fala, também, né? Acaba esquecendo, passando batido. Exatamente. Mas aí tá traduzindo para os fatos, vamos imaginar hoje que o produtor rural está vendo todo esse cenário que está se desenhando para a próxima safra e ele está com medo de que a soja vai cair. Então, você, semana passada, se eu não me engano, fechou Chicago, acho que 10,50 o bushel para março de 25. Vamos colocar em números fáceis, dá mais ou menos uns R$100 por saca. Tá? Então você está com medo de que vai bater essa margem para baixo dos R$100. Você vai colheita, né? Na colheita. Então, em vez de você esperar para ver como o mercado vai se desenhar, você pega um pedaço da sua produção. Você não vai fazer isso com tudo, porque senão fica muito caro, né? Você vai pegar um pedaço, geralmente o seu custo de produção, ou um pouco menos, que você está com vontade de se proteger.
vai fazer essa opção. Então, você comprar uma put lá, com medo de que vai cair, né? O mercado vai cair. Você comprou a R$100, você vai pagar lá uns R$2, R$3 por saca de prêmio. O mercado veio a 90, você vai vender a sua soja lá no dia 90, vai ter esses R$10 de diferença, você teve lá uns R$2, R$3 de custo financeiro, você teve um saldo de 7. Então, em vez de ficar com uma soja de 90, você vai ficar com 97. Perfeito. E aí você vai melhorando a sua margem através desse trabalho, né? É isso que eu vejo. Já fez, né? Pelo jeito. É assim mesmo que funciona. Eu vejo a dificuldade do pessoal entender isso, né? De começar a utilizar, assim, não é mais novidade. Até, sei lá, 3, 4 anos atrás, pouca gente falava disso. Hoje em dia, essa é uma informação amplamente divulgada, né? Perfeito. Então... Não, e você falou R$7 em 90, cara, é quase 10% de margem, né, cara? É coisa pra caramba. É muita coisa. Até o que eu gosto de geralmente orientar o pessoal é começar pequeno. Porque você deu um exemplo em que a pessoa vai receber um crédito na conta. Mas vamos supor que o soja suba. Às vezes o produtor entende que lá foi um custo que ele pagou à toa e se perdeu, sabe? E diminuiu muito as margens dele. Mas eu acho que faz parte, né? Isso é o custo da operação. Ele vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo, que ele sabe que o preço da soja dele é R$100 a saca. Na verdade, nessa situação, ele está até torcendo para subir mesmo, né? Ele fez o seguro, se o soja perca, tomara que ele perca esse prêmio, né? Se o soja bater 150, cara, ele vai reclamar? Não, mas se o soja bater R$50, ele está bem tranquilo, né? Então, assim, é que quando as alterações de preço são marginais, acaba que esse custo ele representa um pouco, assim, ele aparece, né, no resultado final. Mas numa oscilação que nem a gente teve lá, o cara, né, a gente lembra, né, o produtor vendendo a saca a 90, R$100, né, saca de soja e rindo, né, de orelha a orelha. Aí veio a pandemia lá, a soja bateu acho que 200 e poucos reais, né? Cara, quem vendeu a soja chorou, né? Chorou. E estava rindo antes, né? Então, assim, o que podia ter feito? Podia ter comprado uma opção de compra. Precisava ter comprado toda a produção? Não, 10%, 20%, 30%. Começa pequeno, né? Começa aprendendo. Isso. Eu acho que o importante é o cara quebrar a barreira do conhecimento ali. Ele tem que... mas vai ter um custo. Claro, velho, todo aprendizado tem um custo. Sim. Né? Mas você tem que botar a cara, né? É uma estratégia até assim, vamos dizer, um pouco mais arriscada, mas já vi gente fazendo também, e especialmente nesses episódios aí, onde está um preço, um baseline X, e aí depois sobe muito o preço do grão, mas você utilizar a técnica de washout. Então, o cara já está vendido ali, por exemplo, ele vendeu para a cooperativa a R$90, e aí ele vê que começou a subir, não para de subir. Ele vai lá e compra um contrato na bolsa, né? E aí vai continuar subindo, vai chegar lá no final, ele vai ter um ganho sobre aquilo lá, ele já estava vendido no físico e ele vai melhorar muito a média de preço dele, né? Com certeza. Então, que compensa a execução da cláusula do washout. Que compensa a execução. Então, assim, tem bastante instrumento, tem bastante técnica, falta o pessoal começar a usar mais, né, Alípio? Como que você tem visto essa resistência aí lá? Teve um caso que eu lembrei aqui que eu atendi um produtor rural que ele foi no escritório para falar sobre investimentos. Não era nem sobre isso. E aí, quando ele chegou no escritório, ele já imaginou assim, aqui é uma casa de riscos, né? Só vão encontrar ações, essas coisas, né? Especuladores. Aí eu perguntei para ele assim, ô seu João, mas onde está seu dinheiro hoje, né? Tá na poupança, tá numa LCA dele? Não tenho dinheiro não, eu tenho soja depositado e tal, né? Eu falei, mas esse soja tá disponível, né? Ele falou, eu não vendo nada. Eu falei, poxa, mas é uma aplicação de altíssimo risco, né? Porque ele chegou lá falando, eu não quero risco, né? Eu sou conservador. Poxa, tá em Chicago, é dólar, né? Tudo isso, então... Eu comecei a explicar as operações para ele como funcionava, mas tem bastante resistência ainda, né? Então, por isso que eu falo para a turma assim, começa devagar para aprender, faz uma operação, recebe nota de corretagem, vê como funciona. E eu acho que é importante também, né, Alípio, colocar alguns exemplos, né? Teve eu acho que o Alípio é o assessor que mais atende, né, esse pessoal do agro hoje, tanto que quando a turma chega lá no escritório com um cliente novo que é produtor rural, geralmente eles chamam ali para conversa também, né, para orientar. E aí tem casos, por exemplo, compra de fazenda. Né? Eu ia entrar nesse tema. Compra de fazenda. O cara geralmente vai pagar em saca de soja, de milho, enfim, não sei. Mas a gente tem um caso real, né? Real. De um cliente. Fala você, cara. Você que atendeu o cliente, poxa. Não, o cliente ele comprou uma propriedade, ele deu uma entrada e ia pagar o restante em sacas de soja, né? E ele me ligou, foi um pouco antes da pandemia, inclusive, né? Falou assim, poxa, Lipe, eu tô preocupado, porque se esses preços subirem,
eu vou ter que pagar um absurdo de dinheiro nessa propriedade, né? Eu quero montar uma posição então. Aí eu mostrei para ele os contratos futuros e as opções. Ele achou que naquele caso as opções eram realmente um pouco mais caras. E ele tinha uma posição conosco que servia como garantia para ele montar a posição em contrato futuro. Então ele comprou na época, se eu não me engano, foram 20 contratos futuros de soja e montou posição. Assim, era realmente uma proteção contra essa alta da soja, né? Infelizmente veio a pandemia e realmente aconteceu, né? Então, soja, boi, todas as commodities subiram bem. E esse, acho que nesse período é um dos clientes nossos que mais ganhou dinheiro, né? Porque a soja subiu muito. Ele acabou não ficando mais rico com isso, mas ele conseguiu pagar a propriedade, porque à medida que o soja subiu, a conta dele conosco foi recebendo ajustes positivos e ele teve que pagar mais caro na propriedade. Então, no final das contas, ele pagou no futuro o preço que ele tinha combinado no passado, né? É isso aí. Teve também um caso, Hélio, que foi recente, um pecuarista, ele me ligou e falou assim, olha, eu acabei de vender os animais que eu tenho na minha propriedade e eu, com esse recurso que eu acabo de receber, eu preciso comprar mais animais. Só que eu não tenho pasto. Eu só vou ter pasto daqui 120, 150 dias, se eu não me engano. Ele falou, só que a minha preocupação é o seguinte, se esse preço da arroba do boi sobe, eu não consigo comprar a mesma quantidade de animais que eu compro hoje. Então ele falou, eu quero montar uma posição contigo. Então ele comprou o contrato futuro. Você vê que é meio contra-intuitivo. O pessoal às vezes acha que proteção é só contra a queda, né? Mas ele está se protegendo contra a alta do preço, né? Então ele comprou contratos futuro conosco, ficou posicionado em arroba de boi, a arroba subiu, ele conseguiu ter o mesmo financeiro para comprar a quantidade de animais que ele queria. Né? Igual o Hélio falou também no começo, não precisa ser necessariamente produtor ou estar produzindo. Às vezes o cara quer travar um arrendamento, uma compra de uma fazenda, uma venda, uma estratégia de fluxo de caixa, como você desenhou ali. E aí são instrumentos para ir ajudando o produtor rural a fazer essa gestão do risco. Porque no final do dia, tudo isso que a gente está falando, hedge em inglês é proteção. Né? Proteção contra o risco, é fazer uma boa gestão do risco, né? Na nossa atividade, a gente já está exposto a muito risco. Então, risco de preço, risco climático, risco de alta de insumos. E esse é mais um dos vetores, né? Que acaba impactando muito a receita ali do produtor. E aí, entrando nisso, né, no uso dessas estratégias, Alípio, a gente tem visto aí de novo, ano que vem, nessa safra 24-25, teve um aumento da área de produção no Brasil, então aumentou ali em torno de 5% a área plantada. Se espera um aumento de produtividade, então já o pessoal aí do USDA e da Conab já projetou aí umas 170 milhões de toneladas de soja no Brasil, ano passado acho que foi 154. Nós estamos começando agora uma colheita nos Estados Unidos que teve um bom período de chuva, então parece que vai ter uma safra cheia. Estoques de passagens parece que também estão altos. Então tudo está se desenhando para uma possível queda, né? Uma super oferta. E vocês que estão lá na ponta do mercado recebendo relatórios toda semana, é isso mesmo que vocês têm visto? Qual que é a orientação que vocês têm dado para os clientes da safra? É isso mesmo que... O cenário é esse que você comentou realmente. É uma super oferta de grãos e há uma expectativa de que os preços continuem pressionados para baixo, né? E a gente usa como parâmetro os relatórios do BTG, que eu comentei contigo, né? Inclusive, esses relatórios o nosso cliente tem acesso na hora que ele quiser, ele consegue acessar esses relatórios, que é tanto análise fundamentalista quanto técnica do preço, sabe? Nessas últimas semanas deu um certo suspiro, né? Os preços da soja, do milho acabou andando bem, o preço do boi gordo também tem se sustentado, mas a expectativa ainda é de queda dos preços, sabe? Então, pode ser uma oportunidade do produtor de repente fazer uma venda parcial da sua produção ou começar a montar posições protetivas na bolsa, né? Comprando opções também para se proteger, né? De uma queda. Sempre tem um outro lado também, né, Brunão? Que recentemente, foi em junho, julho, uns 2 meses atrás, eu assisti um podcast do BTG, o convidado era um especialista na lista de mercado, bastante experiência, e ele trouxe um dado que eu fiquei curioso, né? Até fui pesquisar, assim, que vai contra esses relatórios, né? Enfim, a gente traz as duas pontas, né? O cliente que toma a decisão no final. Mas ele trouxe uma correlação do ouro, né? Ele falou, cara, geralmente quando o ouro dispara, né, em torno de 12 a 18 meses depois, geralmente as commodities agrícolas sobem também. E a gente teve essa disparada do ouro ali para o final de 2023, né, começo de 2024.
Então a gente deve ver esses 12 meses aí, 18 meses acontecendo agora entre novembro e março, né? Novembro e abril de 25, né? Novembro de 24, abril de 25. Então, assim, se for, né, se essa regra for válida, né, o ouro saiu de $1.800 a onça ali para 2.500, deu um salto relativamente bom, né? Então, se tiver essa correlação de fato, a gente vai ver, né, o contrário do que a expectativa, que seria as commodities subindo. Mas, enfim, é muita oferta e demanda, né? Então, não depende só do preço do ouro, né? Depende de clima, depende de realmente produtividade. Mas, enfim, fica aí também o alerta, né, do que, enfim, é um prognóstico, né? Não dá para confirmar, vamos aguardar para ver. Mas eu trouxe o outro lado aqui também, né? O pessoal fala, esses caras só tão pessimistas aqui, né? Então vamos trazer o lado otimista também. Também tem a perspectiva. Mas não é sendo pessimista, não, mas a gente vê, vocês entendem melhor disso do que eu, mas toda commodity tem um ciclo, né? Sim. E a gente vê ali que geralmente é 4, 5 anos nas commodities agrícolas, então nós tivemos 2, 3 anos de altas muito expressivas, principalmente com a entrada da pandemia, e agora todo ano o preço vem caindo. Eu estava num evento em maio em São Paulo, com o pessoal de uma casa de corretagem também, e eles falaram, ó, na época acho que estava 11,80 Chicago, 11,80, 11,50. Os preços ainda estão muito bons, porque a gente está começando o weather market, que é esse mercado climático dos Estados Unidos, que quando ainda não está muito bem definida a safra dos Estados Unidos por conta do clima, né? Então não sabe-se direito como é que vai ser a produtividade, aí o preço ainda fica ali oscilando. Mas no momento em que esse clima se definir e a safra dos Estados Unidos já vier com uma previsão mais acertada, dificilmente vai ficar nesses patamares. Então pode ser uma boa oportunidade. E na época você teve aquele evento, cara, coçando a cabeça, assim. Falei, caramba, e agora? Eu tinha vendido acho que 10, 20% só. E aí de lá pra cá começamos a vender. Hoje nós estamos aí com 70% mais ou menos de posição feita já, né, de contratos vendidos. E aí de lá pra cá só caiu, né? Então, assim, e o histórico do Brasil tem mostrado que eu acho que o produtor rural tem demorado para vender a produção dele. Eu acho que o Brasil agora está com 15% ou 20% da produção vendida. É muito pouco. E pode acontecer a mesma coisa que aconteceu ano passado. O produtor ainda muito naquela vibe de que vai subir, porque os últimos 3 anos foi assim, né? Chegava na colheita e o preço era mais alto do que antes. Isso. E agora não. E teve muita gente que morreu na praia esse ano agora, que ficou segurando, deixou de vender a 140, 135 em dezembro. Quando chegou em março, estava 100, 105, 90 e pouco. Então, a gente já teve um episódio, se eu não me engano, foi mês passado, que o Chicago testou a região dos $10 o bushel, né? Veio para baixo disso, isso não acontecia, acho que tem 5 anos. Né? Então o mercado tem se desenhado, né? Não é que a gente está falando de forma pessimista aqui, pessoal, e nem indicando ninguém a fazer negócio nenhum, mas o mercado tem se desenhado numa determinada vertente, né? E aí o produtor rural, consciente disso, tem que começar a tomar as suas decisões, não pode deixar para a última hora, chegar lá em janeiro para ver o que vai acontecer, né? Perfeito. Até no nosso mercado, você comentou, o produtor acaba perdendo 15, 20 reais por saca e ainda tem um custo de oportunidade, uma Selic aí remunerando a 11% ao ano, né? Então tem tudo isso aí que a gente avalia, né? Então, para nós lá no dia a dia, claro que a gente olha a tendência de preço, mas a gente procura entender mais o cenário do produtor. Ele já vendeu? Não vendeu? Acredita que os preços vai subir? Tem caixa? Não tem? Para desenhar uma operação que seja satisfatória para ele, né? Até um ponto, né, eu gosto de dar exemplos aqui, né? Teve uma vez que um cliente nosso, né, amigo do meu pai é do agro também, né? Aposentou já, mas o seu José Ranieri, né? E ele veio lá no escritório e falou, tô vendo aqui, o pessoal quer pagar, não sei, na época era 212 reais a saca, né? 212? Eu não lembro certinho, enfim, o valor. Mas o que é importante é o seguinte, o cara chegou com um determinado valor lá de venda, e aí eu falei, não, mas espera lá, vamos fazer essa conta aqui, né? Aí eu falei, se eu aplicar esse valor, né, se você vender agora, era uma venda futura. Lá na colheita ele me paga daqui um ano 212, negócio assim. Eu falei, mas se você aplicar, e eu tinha o título na época, né, um pré-fixado, então não tinha risco nem de oscilar o preço. Eu peguei, você vender agora, quanto está na cooperativa? Está 180, sei lá. Aplicar esse valor até essa data, né, você está com dinheiro no bolso, sem risco,
né? E chegava a 215, era mais do que o preço. Do que o preço, né? Eu falei assim, então assim, eu acho que esse preço está errado, você tem que pedir mais, né, lá. Ele acabou fazendo isso, ele acabou vendendo à vista, né? E botando dinheiro na aplicação. Então, assim, a gente auxilia também o produtor nesse sentido, né? Porque às vezes o cara não tem a dimensão do quanto que o mercado está pagando no mercado financeiro, né? E às vezes vale a pena ele fazer a venda, aplicar o recurso que vai dar mais do que o pessoal está prometendo pagar daqui a um ano, entendeu? Na trade. E aí lá, ele enfim. não faz isso porque acha que vai subir, mas ele pode comprar uma call, né? Então, ele ainda continua posicionado, Exatamente. pagando o prêmio só, não Pode pagando o valor aproveitar a alta, isso, né? Isso. Com 1%, 2% do valor total, ele participa cheio se ele quiser, né? Não precisa ficar com 100% do negócio dele no risco, né? E tem esse custo de oportunidade é importante você falar ali, porque muitas vezes o cara, alguém que já está um pouco mais capitalizado, vamos dizer, não, então eu vou segurar, não vou vender nesse preço. A gente viu muito, inclusive, pecuarista fazendo isso ano passado. Então eu vou segurar, mas vamos dizer no agricultor, ele coloca lá dentro do armazém dele. Fora esse custo de carrego, porque ele vai ter uma quebra técnica do grão, o custo financeiro dele ter esse dinheiro parado lá dentro do armazém dele até ele fazer a venda, se ele estivesse remunerando no mercado financeiro, por exemplo, num instrumento de boa liquidez, né, sem risco. Tesouro Selic, né? Vai pagar 11% ao ano. Isso aí. Ele estaria correndo menos risco, né, garantindo a produção, garantindo a receita. Então tem muita opção, né, moçada? Tem que conversar. Acho que para cada um é uma história diferente. Não é a mesma regra para todo mundo, é porque um tem uma perspectiva, outro tem outra. Um tem uma necessidade que o outro não tem. Né? Um está comprando a fazenda, o outro está arrendando, o outro está vendendo. Então, assim, são várias realidades. Né? A gente tem que entender individualmente ali, personalizar a solução para o cliente. Uma coisa que eu vejo muito assim o pessoal falando, que é interessante também como estratégia, é você ver qual a sua margem operacional, para você decidir se está bom aquele preço ou não. Então, você pegar lá o seu custo de produção, vamos dizer, eu tive R$ 3.500 de custo de produção esse ano, com a média aí de soja. E aí o meu preço de tela da soja hoje, a uma produtividade de R$60, a 60 sacos por hectare e uma soja de R$100, está me dando R$6.000. Então, 6.000, 3.500 sobre 6.000, quanto vai me sobrar ali? Qual que é essa margem operacional? E aí você compara com os outros anos. Cara, essa margem operacional aqui que está me dando 40%, 45%, ela cobre todos os meus custos fixos? Eu vou continuar na atividade, estou indo bem, estou tendo uma margem de lucro legal? Beleza, eu vou vender. Porque senão, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu que estou ali no dia a dia, a pessoa fica maluca, cara. Não, ela está sempre pensando no preço, né? Quando ela perde, ela se arrepende que não vendeu. Isso. E quando sobe, ela não participa. Então, assim, não tem como acertar o olho da mosca, né? Tem. Então, você tem que ir utilizando assim, ao máximo possível dessas estratégias para melhorar seu preço de venda. Esse é um exercício de casa, né? Você já, quando for conversar com o assessor, de repente, ou encontrar instrumentos para fazer, isso que você falou precisa ser feito antes, né? O produtor precisa saber o custo de produção, o preço que seria que ele teria que vender para pelo menos garantir uma margem mínima da sua operação, né? Para que ele não saia da atividade, né? Exatamente. E como é que vocês veem assim, o futuro da SAC com relação ao agro? A atuação de vocês e o atendimento a produtores rurais? Como eu mencionei, assim, eu acho que a Sacre se configura como uma excelente alternativa para o produtor rural, porque ele vai encontrar todas as ferramentas financeiras que ele precisa, que hoje ele tem utilizado nos bancos tradicionais, né? E além disso, um atendimento personalizado, porque tem um profissional que vai acompanhar toda a vida financeira desse produtor, né? Então, a gente vai olhar desde a necessidade de um crédito para um financiamento da sua lavoura ou da compra de maquinários, operação de hedge que ele pode fazer também guardar o seu capital, né? Aplicar, deixar bem alocado na Sacre também. Então, acho que ele já tem uma excelente alternativa, né? Quanto mais alternativas o produtor encontra, é só ele que tende a ganhar, né? Então, eu acho que é nesse sentido, sabe? A Sacre tem se preparado para isso. O mercado também. Hoje o mercado lançou uma certificação também, que é o AgroSem, não sei se você está sabendo. Sim. Ancora AgroSem. É um selo de qualidade, né? Então, o nosso time também vai se preparar para isso. Então, eu acho que tem bastante oportunidade, principalmente educacional, né? Não. Complementando o que o Alípio falou aí, eu acho que eu vou até puxar o que ele mesmo falou, né? Lá atrás o seguro agrícola era um negócio que ninguém comprava, né? A gente acho que eu falo, tem muitas coisas que às vezes você está no lugar certo, no negócio certo, mas na hora errada, né? E a gente já teve um pouco dessa sensação no agro,
porque a gente já fez, no passado já fez mais investimentos, fomos atrás e tal, e o pessoal não estava pronto para comprar ainda, né? A gente estava querendo vender, mas não tinha, enfim, conhecimento. Eu acho que entra muito na questão da educação mesmo, né? Que você puxou bastante aí, Bruno. Então, assim, o que a gente vê? Cara, nós atendemos desde o investimento do cliente, né? Que é o nosso core business ainda, né? Onde a gente ganha dinheiro, ainda é muito voltado para o investimento. E o agro, ele tem crescido, né? Então, assim, a gente percebe que antes, cara, para conseguir um produtor rural para tirar uma boleta com nós lá, cara, era palestra, não sei o que, fala, enfim, a gente corria atrás. Cara, saía de vez em quando uma, tá ligado? Então, assim, era um negócio que era, pô, mas esse negócio, o pessoal não acredita na gente, né? Então, realmente é um negócio que é o tempo, né? Eu acho que muito do que o Alípio viveu aqui no seguro agrícola, a gente vai acabar vivendo também na Sacre, com os hedges, com os derivativos, né? Vamos pensar assim, com as operações de bolsa. Questão também, né, Alípio, que a gente vem vendo assim, né, o custeio, né, a parte de financiamento, né? Antes era muito concentrado, pouco, né? Também tinha os programas do governo, né? Isso está cada vez ficando mais escasso, então a gente também já tem tido mais cotações, o pessoal procurando a gente para fazer a parte de financiamento agrícola também. Então a gente está numa crescente, né? Ainda não é aquela coisa que, pô, já estamos com 50% do faturamento voltado para o agronegócio. Não, né? Hoje ele ainda é marginal perto do tamanho da nossa operação. Mas, assim, não é mais raro, né, a gente falar de casos de sempre. Acho que todo mês tem operação de commodity lá, né, Lipe? Então, assim, antes era uma boleta por ano, né? Lá no 2018. Bem esporádico. Nossa, nada assim, né? Então, hoje não, hoje a gente já vê alguma frequência e com os meios, né? Tanto o Alípio também tem um podcast, né? Que ele fala um pouquinho de commodity, né? A gente no nosso lá também, na Sacra, a gente fala bastante, gera bastante conteúdo. Você com a tua iniciativa aqui do HSCast, pô, parabéns. Obrigado. Levando conhecimento aí para o pessoal. E como eu disse, né, conforme a pessoa vai, cara, vou fazer uma operação pequenininha, compra um contrato, compra uma put, vende uma call, né, faz um teste, faz o teste, né, começa a movimentar. E aí a pessoa começa a entender como é que funciona a dinâmica do mercado e se habitua, né? Eu acho que é um pouco disso que faz diferença no futuro, né? O cara proteger a margem dele, não ficar no risco, né? Saber fazer uma boa gestão do negócio dele é o que vai diferenciar ele do vizinho ali, né? Do produtor rural do lado ali, que às vezes não está protegido no momento de crise, que vem, enfim, uma queda de preço muito grande ou até não participa de uma alta, né, que é o caso que a gente trouxe aqui, e um ganha e o outro não. E aí? Né? Ou um perde e o outro não. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente leva esse conhecimento aí para o pessoal. Com o negócio cada vez com margens mais apertadas, esse tipo de informação se torna crucial, né? Pessoal, quero agradecer demais aqui a presença de vocês, um bate-papo muito bom. Para quem quiser conhecer mais a Sacre ou contratar o serviço, onde elas podem encontrar vocês? Tem os nossos canais, né? Tem o site nosso, Sacre Investimentos, né? Com S no final, no plural.com.br. Tem as nossas mídias também, @Sacre Investimentos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Enfim, todas as mídias aí a gente está com o nosso podcast, nossos conteúdos. E convidar também ao canal do Alípio aí também, né? No YouTube, ajuda, dá um like lá, né? Inscreve no Alípio ali, que o Alípio já tá crescendo, um canalzinho bem bacana. Mas é isso, cara. Eu acho que, né, a gente consegue atender o cliente no Brasil todo, né? O pessoal às vezes, mas tá lá em Maringá, né? Não vou conseguir falar. Hoje a gente é um dos maiores escritórios, se não o escritório talvez o que mais atua no mercado digital, né? Do BTG Pactual. Então a gente tem cliente no Brasil inteiro, cara, desde o Rio Grande do Sul até Pará, Amazonas. Legal. Então temos clientes espalhados pelo Brasil. Então se o ouvinte aí, tua audiência não for do Paraná, não for aqui da Redondeza e quiser marcar uma reunião online, né? É só deixar o contato lá, se inscrever nos canais lá, que o nosso time entra em contato e marca uma reunião, inclusive com o Alípio, né? Acho que é importante que, eu quero falar com o Alípio, é só avisar lá que a gente marca a reunião com o Alípio, não tem? Isso aí, tem que falar com o especialista. Claro, estou à disposição. Isso aí. Obrigado, pessoal. Para quem ainda não se inscreveu, vai lá no nosso canal no YouTube, @HSAgroBR, lá você encontra todos os episódios do HS Cash. Nós também estamos no Spotify, e para você que ainda não segue a gente no Instagram, corre lá agora, @HSAgroBR.
Obrigado, valeu. Valeu!